Total. Isso é uma culpa também muito do nutricionista, tá? É mesmo? Por Nutricionistas quê? de plantão, me escutem. Corte. Vocês são culpados também pela maneira com que as pessoas enxergam a gente. Porque a nutrição na parte do esporte, ela cresceu em cima da moda, né? Então, fazer low carb, ninguém sabe o que está acontecendo. As pessoas, elas só pegam uma coisa que alguém falou que deu certo e replica. Mesma coisa a gente vê, por exemplo, no fisiculturismo, né? Sim. Quando tem, por exemplo, um preparador de atleta que não tem um conhecimento muito específico sobre nutrição, tu pode ver que o cardápio do atleta, ele é muito restrito. E não precisa ser assim. E por isso que eu digo, a visão que as pessoas têm da nutrição, ela é muito distorcida. As pessoas acham que está muito distante dela, por exemplo, fazer uma dieta para emagrecer, porque qual a ideia que as pessoas têm? Vou precisar restringir minha alimentação, eu não vou mais poder comer Não vai carboidrato, ser prazeroso, né? não vou poder comer as coisas que eu gosto. E muito pelo contrário, né? O que que é o emagrecimento? O que que a gente precisa fazer para emagrecer? A gente precisa, basicamente, comer menos calorias do que a gente gasta. Porque a gente daí vai fecha usar a as conta. reservas. Então, assim, quando tu come mais calorias do que tu gasta diariamente, tu vai começar a colocar essas calorias extras na tua reserva, que é as gorduras. Quando tu come menos calorias do que tu gasta, o teu corpo ele vai se obrigar a utilizar outras reservas. Então, Olha aí. tu vai acabar perdendo peso. Esse peso pode ser de massa muscular, ele pode ser de gordura, isso depende de outros fatores que vão ter que ser levados em consideração. Mas basicamente, quando a gente pensa numa regra, o que que eu preciso fazer para emagrecer? Tu precisa comer menos calorias do que tu gasta. Ah, eu tô fazendo dieta, não tô emagrecendo. Tu não tá comendo menos calorias do que tu gasta. Ah, Sensacional. eu tô Não engordando. é complicado mesmo. Não é complicado. Eu falei que, assim, a gente tava falando antes de começar, que emagrecer é extremamente simples. Só não é fácil. É, Não é O fácil. processo- ele processo, pode não ser é. fácil, e por isso que eu também trago essa questão de nutrição descomplicada. Eu até tenho ali no meu Instagram que é Descomplicando o Processo de Emagrecimento. Porque, na verdade, o que que tu precisa saber sobre emagrecimento? Tu não precisa restringir. 2, tu precisa avaliar todos os outros fatores que podem estar impedindo essa pessoa de perder peso. Pode ser ele um sono ruim, por exemplo, se a pessoa não dorme bem, ela não tem uma boa regulação dos hormônios de fome e saciedade. Isso vai refletir muito sobre como essa pessoa se alimenta. Então, não dormir bem é um problema para o emagrecimento. Olha aí, ó. Tu comer pouco demais é um problema para o emagrecimento, porque a gente tem que ver o corpo como uma máquina. Ele é uma máquina de sobrevivência. Quando a gente restringe de uma maneira muito agressiva a alimentação, o corpo ele vai se defender e ele vai começar a ativar mecanismos que fazem com que tu gaste menos. Sabe quando a pessoa fala assim, por exemplo, metabolismo lento? É justamente um mecanismo que o corpo cria para se adaptar ao que tu ingere de calorias, né, diariamente e manter as funções básicas. Então, por exemplo, pessoas que passam por muitas dietas ao longo da vida, elas têm cada vez mais dificuldade de perder peso, porque elas têm uma resistência. O corpo vai criando uma resistência e ele vai se acostumando E- com aquilo. Acho que tu não é profissional, tu não sabe falar isso, não sabe analisar Não isso. sabe, e por Não isso sabe. que as pessoas acham que é só isso, né? Por É, exemplo, tu claro. pega um Tem paciente que ir no e tu nutricionista. acha que assim, vou lá prescrever uma dieta, esse paciente gasta 2.000 calorias por dia, vamos dizer, tem um cálculo que a gente faz para descobrir quanto o paciente gasta por dia. E aí tu vai lá, ele gasta 2.000, eu vou dar 800 calorias para esse cara. Ele vai perder peso? Ele vai. Mas vai acontecer várias outras coisas no corpo durante esse período que o corpo vai responder depois. Por que que todas as pessoas que passam por uma restrição agressiva ganham peso depois? Justamente por causa desses mecanismos que o corpo cria. Quando tu começa a se Total. alimentar, o corpo ele vai começar a reservar. Olha aí. Porque é uma questão de sobrevivência. Se tu começa a diminuir a tua comida de uma maneira muito agressiva, pro corpo é como se estivesse acabando a comida lá fora e ele vai se defender porque ele quer que tu sobreviva. Então tu tem dois inimigos, às vezes o psicológico e às vezes o próprio corpo que pode As duas tá coisas. E respondendo. por isso que Olha aí. são várias variáveis que a gente precisa analisar para realmente levar o paciente ao emagrecimento. Comportamento influencia muito, é os muito hormônios isso, é muito influenciam. Então, assim, é uma grande coisa muito maior do que as pessoas elas acham que é. É muito isso. Será Eu que agora eu podemos concordo. ler os comentários do que tá nos ouvindo? Podemos. Deixa eu só complementar uma coisa em relação à complementa. suplementação que a gente estava falando, que eu acho importante a gente falar sobre whey, sobre BCA. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala em suplementação de aminoácidos, a gente primeiro precisa saber
o que que é um aminoácido, tá? Então, assim, antes de tu pensar em gastar dinheiro com um suplemento, tu precisa analisar o que que ele faz no teu corpo e se tu realmente precisa, né? Então, assim, um aminoácido, ele são partes de uma proteína. Então, vamos dizer assim, uma proteína, ela é composta por vários aminoácidos presos em uma cadeiazinha. Se eu tenho uma quantidade adequada de proteínas no meu dia, eu provavelmente tenho uma quantidade de aminoácidos adequada. Então, eu não preciso suplementar o aminoácido. Tá gastando dinheiro. Tá gastando dinheiro à toa. Se eu tenho, por exemplo, uma quantidade adequada de proteína, eu não preciso suplementar o whey. Porque as pessoas pensam, por exemplo, whey protein deixa forte. Não, cara, o que que não. o que que o whey é? Whey é proteína. A proteína, ela faz construção muscular, faz construção de tecidos. Só que, por exemplo, não é o whey que tá te deixando mais forte, é teu consumo adequado de proteínas. Não é o pozinho, É um tá? suplemento. É a carne, é o frango, é o ovo, é proteína, não é os potinhos de 100 reais, Aqui, ó, 150. os comentários. 200. Vamos fingir que é superchat. Vamos Superchat.